boa tarde a todos. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos iniciando hoje a leva de vídeos do canal Poder das Escrituras. Esse canal ele tem como objetivo o compartilhamento, a produção de sermões expositivos, estudos bíblicos, dentre outros, alguns convidados também eu pretendo trazer para gravar alguns vídeos de temas importantes da nossa sociedade contemporânea, do nosso cristianismo, tá ok? Como hoje é o primeiro vídeo, eu pretendo não gravar vídeos muito extensos, muito grandes, então pretendo fazer uns vídeos com um tempo agradável a todos. Como primeiro vídeo, eu escolhi o texto do Evangelho de Jesus segundo o relato de Mateus, no seu capítulo 22, e o versículo de número 54 que eu estarei lendo logo a seguir. Se você tem uma Bíblia, me acompanhe na leitura, que diz o seguinte: Então, prendendo, o levaram e o manietaram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Esse é um texto bem conhecido por todos os cristãos e traz essa história. Traz a história de Pedro, este homem simples, criado na Galileia, um galileu, homem que não era dado ao luxo, nem nada. Pois se não vejamos quando Jesus o chama, Pedro estava pescando juntamente com seu irmão. E este fato é interessante porque essa história é narrada nos 4 evangelhos e nos mostra o fato deste homem tão peculiar, deste homem que tão simples, que após se tornar um discípulo de Cristo, se torna um líder entre eles. Pois que no capítulo 16 de Mateus, nós vamos ver que após Jesus fazer uma pergunta a Pedro, dizendo: Pedro, ele pergunta aos discípulos, dizendo: quem os outros dizem que eu sou? Após as respostas de todos, nós vamos perceber que Pedro se coloca de pronto e diz: olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo após, à frente desse texto, nós vamos observar que Jesus diz aos seus discípulos que logo ele seria morto e ressuscitaria. E Pedro ali, tentando de uma forma consolá-lo, não percebe que estava servindo de instrumento a Satanás e é repreendido por Jesus. Mas perceba que Pedro mais uma vez se coloca à frente, se coloca como um líder, se coloca como aquele que fala. Quando Jesus estava no Getsêmani, pronto para ser preso, e Judas vindo ali com aquele comboio de gente, perceba que Pedro, ao ver a cena, saca da sua espada, tenta acertar ali o servo do sumo sacerdote, o evangelho vai dizer que era Malco, e decepa-lhe a orelha. Mais uma vez nós vemos Pedro tomando a frente, tomando ali as ações, as palavras, entre outros exemplos aqui que a Bíblia nos mostra a respeito de Pedro. Só que este homem forte, aparentemente, este homem sanguinário, este homem que sempre falava coisas boas a respeito de Jesus, disse a Jesus que não negaria quando Jesus os advertiu. E o texto que nós lemos vai mostrar alguns passos que foram fundamentais para a queda de Pedro, que nós também devemos nos atentar para que não cometemos esses passos também. Eu quero começar lendo o versículo 54, aonde diz o seguinte: Então prendendo-o, levaram-o, penetraram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que Pedro o seguia de longe. Ora, até então, Pedro era aquele discípulo que se colocava à frente,
Dizia que não negaria Jesus por nada. Dizia que estaria com Jesus até a morte. Agora o texto vai nos revelar que Pedro segue Jesus de longe. E o fato de seguir Jesus de longe nos mostram algumas verdades. Em primeiro lugar, aqueles que seguem Jesus de longe, muito provavelmente o perderão de vista pelo caminho. Quando nós observamos em Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 30 a 35, nós vamos perceber que Maria e José, para celebrar a festa da Páscoa, eles vão até Jerusalém. E na volta, eles não percebem que Jesus já não estava mais com eles, que havia ficado em Jerusalém. É claro que seguir Jesus de longe aqui, literalmente, Pedro estava fisicamente longe de Jesus. Até porque seguir Jesus hoje fisicamente, no seu corpo físico, seria impossível por enquanto, né? Jesus já não está mais aqui com o corpo físico, onde nós o podemos ver. Mas isso traz um retrato da nossa igreja contemporânea, dos nossos irmãos e de pessoas que têm seguido a Jesus de longe. Pessoas que seguem Jesus de longe o perdem de vista, assim como Maria e José na volta não percebeu que Jesus não estava entre eles e precisaram voltar a Jerusalém e só depois de 3 dias o encontraram no templo. Quantos de nós, meus irmãos, estamos seguindo a Jesus de longe? Participamos dos cultos, participamos de toda a organização que a igreja produz, estamos na casa dos irmãos, cantamos louvores, pregamos, oramos, participamos, mas estamos longe de fato de Jesus. Seguimos a Jesus de longe. Em um dia estamos firmes na igreja e outro dia firmes nas amarras e nas ciladas que o mundo nos fornece. Isso é um erro que precisamos tomar cuidado e isso foi um erro que Pedro comete. Pedro começa a seguir agora Jesus de longe, aquele discípulo corajoso, aquele discípulo que sempre estava pronto a morrer por Jesus. Agora segue Jesus de longe. É interessante também, em segundo lugar, aqueles que seguem Jesus de longe confundem sua obra com a obra do diabo. E por que eu digo isto? Percebam que desde o início do ministério de Jesus, os fariseus e os saduceus, mas principalmente ali os fariseus, eles começaram uma perseguição ao Messias, a Jesus. E por inveja, a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi crucificado, é claro, cumprindo uma agenda de Deus, não tem jeito de negar isso, mas por ciúmes, por inveja, os fariseus começaram a perseguir Jesus. E por diversas vezes, os fariseus atribuíram a obra de Jesus, que era feita a mando de Deus, atribuíram ao diabo. E hoje nós vemos também isso, muita gente confundindo obra de Deus com obra do diabo. Isso também é um relato, isso também é um sinal daqueles que seguem a Jesus de longe. Não conseguem entender o agir de Deus, não conseguem entender Deus trabalhando a todo momento. E então, buscam recursos fora de Deus, achando que Deus não fala mais com eles. Deus nos fala através de sua poderosa palavra todos os dias quando nós a lemos. Deus fala conosco quando levantamos e observamos a natureza que Ele criou, observamos todas as coisas. Deus está falando conosco a todo o momento. Mas aqueles que seguem Jesus de longe confundem a obra de Deus com a obra do diabo. E por vezes, irmãos, temos que tomar cuidado a não nos tornarmos fariseus, onde já não conseguimos mais ver Deus agindo. Ou seja, o mundo tem caminhado para passos largos à destruição final, à volta de Cristo. E por vezes nós pensamos que não, algum governo político vai dar jeito, algum homem vai se levantar e mudar todas as coisas. Nós atribuímos a obra de Deus à obra do diabo. Deus está no comando da terra. Deus é que vai cuidar de todas as coisas. Deus é que cuida da vida do crente. E os fariseus atribuíam esta obra à obra do diabo. E nós temos que tomar um cuidado enorme também para não começar a seguir Jesus de longe e atribuir as obras de Deus à obra do diabo. A não perder Jesus de vista. Em terceiro lugar, aqueles que seguem Jesus de longe estão mais aptos ao pecado. E isso é tão interessante que nós vamos ver a história de Judas, que foi um discípulo de Jesus.
estava com Jesus, comia com Jesus, conversava com Jesus. Só que o final dele foi trágico, todos vocês conhecem. O final dele nos revela que Judas se torna um traidor, possuído pelo diabo, a Bíblia também vai nos dizer. Apesar de Judas estar todos os dias com Cristo, ele ainda seguia Jesus de longe. Talvez não fisicamente, mas os seus pensamentos, o seu coração não eram retos, não eram puros. Judas não havia nascido de novo. E assim ele seguia Jesus de longe. E nós temos que tomar um cuidado, porque como Judas segue Jesus de longe, ele se torna apto ao pecado. Tanto é que ele vende Jesus por 30 moedas e depois se arrepende. Nós também temos que tomar um cuidado enorme para não seguir Jesus de longe e nos tornarmos apto ao pecado. Pedro começa a seguir Jesus de longe. E o final dele vai nos mostrar que ele se tornou propício à queda. Basta nós olharmos o versículo 55 que diz: E havendo ele acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Ora, eu acabei de dizer que quem segue Jesus de longe se torna apto ao pecado. Perceba que agora Pedro comete um outro erro. Enquanto Jesus está ali com o sumo sacerdote Anás e Caifás sendo julgado, passando por toda aquela humilhação, Pedro está assentado, o versículo 55 vai nos dizer, no meio de um fogo que o pessoal ali acendeu. Este fogo, meus irmãos, é um fogo estranho, no sentido de que Pedro não poderia estar ali. A Bíblia nos orienta no Salmo 1 a não nos assentarmos na roda de escarnecedores. Eu tenho quase que certeza que o papo daquele pessoal sentado ali era a respeito de Jesus. Falando mal, protestando, dizendo, ele merece isso mesmo, essa morte. E Pedro está ali, quietinho, como se não o conhecesse. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Esse é o primeiro erro, esse é o primeiro sinal para aqueles que vão cair, para aqueles que vão negar a Jesus, seguir Jesus de longe. O segundo é esse, assentar com gente que não pertence a Cristo com fogo estranho. Eu não me refiro a você ter amizades que não sejam cristãs. Eu não me refiro a não conversar com pessoas. Eu particularmente tenho bons amigos que não são cristãos, que são amigos de verdade. Só que nós temos que tomar o cuidado, meus irmãos, para não confundir isso e nos assentar na roda dos escarnecedores. Nós somos um povo separado. Nós somos um povo que Deus escolheu para levar as boas novas de salvação a este mundo. Nós fazemos parte desse mundo no sentido de estarmos aqui ainda. Mas Pedro ele começa agora a sentar onde não deveria. Pedro começa a estar com gente que não deveria, a falar assuntos que não deveria. E isso vai preceder a queda de Pedro. Esse é um fato importante que temos que nos atentar para a nossa vida de hoje, meus queridos irmãos. Interessante que Pedro também se aquece com aquele fogo. O fogo que não era o fogo propriamente dito ali dos discípulos. Pedro era para estar com os discípulos, Pedro era para estar juntamente em oração pelo Senhor Jesus, mas se aquece ao fogo estranhos. O fogo que precisa unir os crentes é o fogo, a chama do Espírito, o ardor do Evangelho, que tem que nos unir e não nos separar. Talvez um fogo hoje que tem separado, tem sido estranho, tem nos separado, são os fogos das doutrinas, onde um não concorda com o outro, logo se vira o rosto, logo perde a amizade, por coisas tão irrelevantes, onde Paulo nos orienta a não perdermos tempo com isso. O versículo 56 diz assim: E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Pusesse os olhos aqui nos traz uma referência às pessoas que nos observam. Meus queridos irmãos, o que tem de cristão que não dá testemunho no trabalho, na faculdade, em os locais de convívio, é muito alto. É muito alto. Pusesse os olhos aqui nos reflete a que as pessoas nos estão observando, e nós, quando lemos em Hebreus capítulo 12, vamos entender isso, que uma nuvem tão grande de testemunhas não observam. A maioria dos irmãos estudiosos vão entender que aquela nuvem de testemunhas são os santos que estão no céu olhando por nós. Mas eu e uma outra gama parte de pessoas que estudam a palavra entendem que essa nuvem de testemunhas aqui são as pessoas que cercam essa terra, que nos observam.
são aqueles que não seguem a Jesus e seus mandamentos e que olham para o crente de uma maneira a ver os seus atos. E Pedro agora é observado. Pedro agora está sendo o centro das atenções, porque todo mundo sabe que Pedro não é para estar sentado ali. As pessoas sabem que Pedro não era para estar ali. O Pedro é um intruso no meio daquele fogo, no meio daquelas pessoas. Só Pedro que não está percebendo isso. E nós devemos também tomar um cuidado acerca disso, meus irmãos. O interessante é que em Mateus 27:73, ali é nos acrescentado por Mateus a parte que é dita que o linguajar de Pedro denuncia. Isso nos mostra que o nosso linguajar, é claro, ali o texto está dizendo que o Pedro era galileu, então ele tinha um sotaque diferente, né? Assim como o pessoal de Minas, do Rio de Janeiro e até de São Paulo se distinguem do seu linguajar, do seu modo de falar, do seu sotaque. Mas nós podemos trazer para os dias de hoje e entender que o crente ele precisa ser diferenciado pelo seu linguajar. E quando eu digo diferenciado pelo linguajar, eu não me refiro a jargões evangélicos do tipo varão, vaso e essas coisas. Eu me refiro a uma palavra, a um linguajar, a um método de falar correto, sem gírias, sem jargões, onde a palavra é sim, sim, não, não. Então isso é importante. Pedro é reconhecido por sua fala, ali em Mateus, versículo 73. Nós também precisamos, meus irmãos, ser reconhecidos pelo jeito que falamos. Precisamos expressar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser real e forte na minha boca. Assim como Martinho Lutero disse quando estava ali diante de todos aqueles pessoas que o julgavam na Reforma Protestante, disse: a minha mente é cativa à palavra de Deus. Nossa mente também precisa ser cativa à palavra de Deus para que o nosso coração exalte a grandeza do Senhor. E esse foi mais um erro de Pedro. Falar aquilo que não devia. Somos reconhecidos por aquilo que falamos. E isso também, meus irmãos, contribuiu para a queda de Pedro. Mas se não, vejamos agora também o versículo 57 que diz: porém ele negou dizendo, mulher, não o conheço. Aqui Pedro traz a primeira negação à pessoa de Jesus. Perceba que Pedro segue Jesus de longe, se assenta com gente estranha e fogo estranho, e estranha que eu já expliquei que é aquela roda de zombaria onde muitos crentes hoje até fazem stand-up seguindo esses exemplos. Isso é abominável. Isso foi sendo um degrau para a queda de Pedro. Aí agora Pedro é identificado pelo seu modo de falar, mas no versículo 57 que nós lemos, Pedro nega a primeira vez. E isso nos traz à memória o seguinte: pessoas que vão seguindo Jesus de longe, pessoas que vão sentando em roda de escarnecedores e se aquecendo a fogo estranho, depois já começam a ficar longe da comunidade que ele faz parte, começa a não ter mais amigos cristãos, o estilo de música começa a mudar, o estilo de leitura começa a mudar, o estilo de vestes começa a mudar, o estilo de tudo essa pessoa vai aos poucos se caracterizando e amoldando ao estilo do mundo. E quando eu falo aqui música, eu não estou falando se é pecado ou não você ouvir uma música que não seja cristã. A questão não é essa. Ou usar uma roupa diferenciada, uma bermuda, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o estilo começa a fugir de Romanos 12, onde Paulo nos orienta a nossa mente ser cada vez mais longe do mundo e moldada para transformar o mundo. É isso que eu quero dizer. E Pedro agora começa a se familiarizar demais e até que ele o nega. Na nossa vida também é assim, meus irmãos. Começamos devagar a negar a Cristo e quando vemos, estamos o negando publicamente. Olha o versículo 59. Ele vai nos mostrar um fato interessante. Diz assim: e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Ora, mais um chega e observa Pedro. Mais um fala, Pedro, você é estranho aqui a essa roda de amigos. Você é estranho a este fogo estranho. O que você está fazendo aqui? E Pedro mais uma vez vai negar, meus irmãos. Mais uma vez ele vai agora observar que as pessoas percebem que ele não faz parte. Interessante é que são 3 pessoas que percebem que Pedro era um discípulo de Jesus. E 3 vezes Pedro nega Jesus.
As pessoas sabem que nós somos crentes. Elas precisam saber, elas precisam ver em nós o brilho de Jesus, a Escritura na nossa boca, trazendo palavra de salvação e consolo para aqueles que assim o precisam, meus irmãos. Olha o versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. É interessante esse versículo porque dá a entender de que onde Pedro estava, ele tinha acesso ao que estava acontecendo ali com Jesus. E quando Jesus o nega pela 3ª vez, Jesus aqui, eu entendo que Jesus não estava ouvindo a conversa de Pedro. Eu entendo aqui que Jesus usa da sua onisciência e olha para Pedro. E aquele olhar penetrante de Jesus entra no coração de Pedro e Pedro se lembra do que ele haveria dito, que não negaria, que morreria por Cristo. E Pedro olha e vê o que ele causou, o que ele havia causado. E o versículo vai nos dizer, 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Parece que a história de Pedro agora tem uma mudança. Pedro, aquele homem forte, como eu disse no início, aquele homem que sempre estava apto a morrer por Jesus, sempre dizia isso. Aquele homem valente, corajoso, agora, após cometer vários erros, sai chorando amargamente, deixando o mestre sozinho. E eu penso que não foram dias fáceis para Pedro. Ele deve ter pensado, isso deve ter movido a mente de Pedro. Enfim, a história você já conhece. Jesus é condenado, é morto, ressuscita. E Pedro agora tem que conviver com aquilo, até que no capítulo 21 de João, eu quero dar um salto para João, vai nos mostrar o relato, João nos mostra o relato, que agora eles estavam no mar de Tiberíades e Pedro resolve pescar. Talvez Pedro tenha pensado o seguinte: olha, esse negócio de ser discípulo de Jesus não foi para mim. Eu realmente não sou forte como eu pensei, eu realmente tenho muitos problemas, eu pisei na bola, eu dei mancada. Agora vamos pescar. Reúne ali os discípulos, alguns dos discípulos, e eles vão pescar. E interessante é que ali no capítulo 21 de João, vai nos dar o relato de que enquanto eles estavam ali pescando, Jesus manda que eles joguem a rede ao lado direito, eles pegam bastante peixes, e João, dizendo que um discípulo, aquele que Jesus amava, diz: Pedro, é o Senhor. E Pedro agora, ele pula do barco, ele nem espera pôr roupa, ele nem espera nada, ele pula. A Bíblia vai dizer ali, mais ou menos, uma distância de 90 metros até a margem. É uma distância considerável para você nadar. E Pedro vem a nado. E quando chega ali, a Bíblia vai dizer que nenhum dos discípulos ousa perguntar se de fato era Jesus, pois sabiam que era Jesus. Jesus ali pega 2 peixes, faz uma refeição e Jesus não toca no assunto com Pedro. Pedro ainda está com aquele pensamento. Só que interessante, meus irmãos, é que no capítulo 15, no versículo 15 do capítulo 21 de João, diz o seguinte: leia comigo se você tiver a sua Bíblia. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Perceba que Jesus não chega para Pedro e o acusa. Olha, Pedro, lembra aquele dia lá que você me traiu? Mas você, Pedro, hein? Que exemplo de discípulo, que exemplo de cristão. Você deve ter vergonha na sua cara, Pedro. Não. Jesus olha para Pedro e diz algo interessante: Pedro, ama-me mais do que estes? E essa pergunta, ama-me mais do que estes, está relacionada porque Pedro sempre disse: ainda que outros o negariam, Senhor, eu não negarei. Pedro foi categórico. E Jesus está dizendo: Pedro, de fato você me ama mais do que estes? E aqui, meus irmãos, embora a maioria saiba disso, eu tenho uma Bíblia aqui que eu estou lendo, a Bíblia Palavra-Chave. E quando Jesus pergunta aqui para Pedro: Pedro, ama-me mais do que este? Jesus usa um verbo aqui no grego, que há uma variação na língua portuguesa. Amar é só uma palavra, né? A gente diz amar em significados diferentes, mas a palavra é uma só. Na língua grega não, existem algumas variações desse verbo amar.
E quando Jesus diz para Pedro, Pedro, ama-me mais do que esse, ele usa o verbo agapao ou agapau. Quem estuda grego talvez possa até contribuir com a pronúncia. E pela palavra, e pela Bíblia, palavra-chave, esse verbo agapau, ele é um verbo que mostra uma intensidade de amor muito acima de qualquer outro amor. Ou seja, Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas com amor sacrificial? Tu realmente me amas com amor sacrificial mais do que a estes? E interessante é que Pedro dá uma resposta para Jesus dizendo o seguinte, no versículo 16, acompanhe comigo. Tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes, sim, Senhor. Tu sabes que te amo, e disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O interessante aqui é que Jesus utiliza o mesmo verbo. Ou seja, no versículo 15, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas com amor sacrificialmente, com esse amor agapau? Pedro responde, tu sabes que te amo no versículo 15, só que ele responde com o verbo filéu. E esse verbo na língua grega, ele é um amor menor, um amor de amigo, se eu poderia assim dizer. E no versículo 16 que nós lemos agora, Jesus pergunta de novo, utilizando o mesmo verbo. Pedro, tu me amas? De novo, Jesus usa esse verbo, o verbo de amor sacrificial, e Pedro responde da mesma maneira, utilizando aqui agora o verbo filéu. Ou seja, Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama, tu me amas com amor sacrificial, a ponto de morrer por mim, a ponto de dar sua vida, a ponto de deixar tudo por mim? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo como um amigo. Tu sabes que eu te amo como alguém que apenas gosta de você. E pela terceira vez, no versículo 17, leia comigo, Jesus pergunta, disse-lhe terceira vez, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito a terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Interessante que aqui nessa terceira vez, Jesus muda o verbo. Se você tem uma Bíblia dessa de estudo, você vai perceber que há uma variação. Agora, o verbo ama-me que Jesus usa é o filéu. Ou seja, Jesus está dizendo assim, Pedro, pelo menos tu gosta de mim como amigo? Pedro se entristece por ter ouvido isso. Porque Pedro sabia que ele tinha negado. Pedro sabia que ele tinha falado várias vezes que não negaria e agora ele tem negado. E Pedro responde se entristecendo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Ele usa o verbo aqui, filéu, de novo. Dizendo, Senhor, talvez eu não te amo com amor sacrificial. Talvez eu não te amo como deveria. E isso, meus irmãos, é interessante porque mesmo Pedro tendo seguido Jesus de longe, mesmo Pedro tendo se assentado à roda onde não era para se assentar, mesmo Pedro tendo se aquecido a fogo estranho, Jesus agora restaura o ministério de Pedro. Jesus agora se encontra com Pedro e não diz para ele, Pedro, por que você me negou? Por que você fez isso? Você fala demais. Simplesmente ele diz, Pedro, pelo menos como amigo você me ama? Sim, Senhor. Então segue, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Meus irmãos, Jesus ainda restaura vidas, mesmo daqueles que o negaram. Talvez você tenha negado a Jesus no passado, talvez você tenha deixado o evangelho e esse peso, como na mente de Pedro, o persegue. Mas eu quero te dizer que Jesus tem renovo para a sua vida, que Jesus perdoa os seus pecados, que Jesus também diz para você, se me amas pelo menos como amigo, vai, segue, apacenta minhas ovelhas, viva a sua vida. Ali o ministério de Pedro é restaurado, porque a partir dali Pedro se torna, com, desculpa a expressão, um monstro do cristianismo. Pedro se torna um homem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra com intrepidez, ao ponto, como nos diz a história, ser morto depois, não digno como o Senhor, mas ser morto de cabeça para baixo. Ali, de fato, Pedro agora não nega ao Senhor e prova todo o seu amor por ele. Jesus o chama a voltar a uma vida ativa, a uma vida de obediência em sua palavra. Talvez o passado tenha sido negro para você, você tenha negado Jesus várias vezes, mas hoje Jesus te chama a novamente participar daquela refeição dos discípulos, da igreja, do corpo de Cristo. E hoje é dia para isso. Jesus também te pergunta, me amas? Me amas mais do que estes? Volte à presença de Jesus, entregue sua vida novamente a Ele. Ame a Jesus
com as suas forças. Pedro teve que passar por tudo isso para só depois poder exercer esse ministério de fé, para só depois exercer essa fé que o levaria à morte pelo Jesus, por Jesus. Volte à presença de Jesus hoje. Ore ao Senhor pedindo que Ele o perdoe, e Ele o perdoará. O Senhor, Ele perdoa aos seus filhos, aos seus servos. Que Cristo Jesus os abençoe. Agradeço por esse momento, por essa palavra. E se você quiser deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica, fique à vontade. Fique à vontade. Que Deus os abençoe, meus irmãos que me ouvem, todos aqueles que me ouvem. E até a próxima, até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Um bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem estiver, dependendo do horário que estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe a todos.